E aí eu queria começar já com um questionamento, né? Você já teve a sensação de ter um monte de coisa para fazer, mas não conseguir começar nada porque está tudo desorganizado? Alguém já teve essa sensação? Né? É desgastante, é frustrante, é cansativo. Ou alguém aqui já começou a falar, vou mudar um hábito. E começa esse hábito novo. Mas aí passa o tempo, não tem mais força, não continua, desanima. Alguém já passou por isso também? Vocês trouxeram o caderno? Pois é. E agora, para esse ano de 2022? Todo mundo faz meta, né? Vocês já fizeram meta para 2022 também? Colocaram no papel? Pendurou o papel no espelho? Pois é. Essa formação hoje, ela é formativa, além também de falarmos e meditarmos a palavra. Só que o intuito é mostrar como fazer aquela meta que está lá no nosso pensamento, sair do pensamento e virar realidade. Então é uma formação com essa expectativa, né? Só que antes de eu falar do planejamento em si, como fazer o planejamento, eu queria compartilhar um pensamento que eu tive quando eu estava montando essa pregação, né? Que Deus, Ele é planejador. Ele planejou a criação do mundo, Ele planejou Adão e Eva, Ele planejou Maria, Ele planejou Jesus. Ele é o grande planejador. E Ele faz planos também para nós. E por que a gente não pode seguir o exemplo dele e também planejar as nossas ações aqui na Terra, né? Então, para iniciar, queria compartilhar com vocês duas palavras, todas em Lucas. A primeira é Lucas 14, 28 ao 30. O papel e a caneta é sugestão mesmo para vocês irem anotando, porque tem bastante ferramenta, tá? Então vamos lá, Lucas 14, do 28 ao 30. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem como acabá-la, para que, depois de tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. A próxima é Lucas também, 16, do 1 ao 9. Jesus disse também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: o que é que ouço dizer de ti? Presta as contas da sua administração, pois já não poderás administrar os meus bens. O administrador refletiu então consigo: o que farei, visto que o meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já não sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa. Quando eu for despedido do emprego, chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz, no trato com os seus semelhantes. Eu vos digo: fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que, no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. O que há de semelhante nessas duas palavras que lemos?
Alguém conseguiu identificar? O planejamento. Jesus fala sobre aquele homem que vai construir a casa e não sente esse programa antes. Aí ele não sente esse programa antes e não consegue terminar a casa e vão zombar dele. Aquele homem foi um tolo. E este administrador, que já foi usado em muitas outras pregações também, como exemplo do homem do mundo, ele também planejou. Ele viu que ele ia ser mandado embora e ele fez um plano para não faltar para ele. Então ele saiu dando desconto para todo mundo, para quando ele tivesse que pedir ajuda, ele tivesse quem o ajudar. Os dois fizeram, na verdade, no primeiro evangelho, Jesus mostra o quanto é importante nós fazermos planos na nossa vida, e no segundo evangelho mostra a consequência de um plano. E antes de me aprofundar ainda mais no planejamento, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre nós homens. Parágrafo 357. Aí se alguém estiver em casa depois e quiser ler com calma, né? Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas uma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir, de se doar e livremente entregar em comunhão com as outras pessoas. E é chamado, por graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar ao seu lugar. Então nós não somos só uma criatura, nós possuímos corpo, alma, espírito. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nem precisa pegar, só vou ler rapidinho para vocês. Fala assim: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe as narinas e o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Com a declaração do Catecismo da Igreja Católica e esse pedacinho da leitura de Gênesis, a gente pode concluir que temos partes, não somos só uma coisa, somos uma coisa dividida em 4 partes. São elas: o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual e o nosso mental. Estou muito rápido? Tá bom, né? Tá bom. Então, vamos lá. O nosso espiritual é a nossa ligação com Deus. É o nosso sopro de vida. É a nossa parte mais importante. O nosso emocional são os nossos sentimentos, as nossas emoções. A nossa alegria, a nossa tristeza, o nosso medo, a empatia que podemos sentir pelo outro. E é com o emocional que nós sentimos os toques de Deus. O arrepio, aquela voz, é o nosso emocional. O nosso mental é a nossa capacidade de refletir, de aprender, de pensar. É a nossa parte mental é com a nossa parte mental que nós nos comunicamos com Deus, pois paramos para rezar e mentalmente conseguimos nos conectar com Ele. E também é com o nosso mental que despertamos os nossos dons do Espírito Santo. E o nosso físico é isso aqui, é a nossa carcaça, é o que vemos. E o nosso físico é o resultado. Então, toda vez que a gente olha para o nosso resultado e não gosta desses frutos que estamos vendo, a gente tem que tratar o que não vê. Então, a gente vai ter que tratar o espiritual, ou o emocional, ou o mental. Porque o resultado sempre vai para o físico. Dinheiro é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o peso é resultado. Não gostou do resultado? Tem que tratar as outras 3 partes.
E aí a gente só muda o resultado quando a gente muda os nossos hábitos, as nossas atitudes. E aí a gente tem um outro resultado. Então agora a gente já sabe que Deus criou o homem muito cuidadosa e delicadamente. E sabemos que nós não somos só um físico, somos 4 partes. E temos que cuidar dessas 4 partes. Então eu proponho para vocês pensar em um objetivo para cada área que você tem da sua vida, para colocar como meta para 2020. E aí eu vou ensinando para vocês na formação como desenvolver essa meta. 22, verdade. Parei na pandemia. Então, eu queria mostrar para vocês também mais 2 leituras. É Provérbios 21, versículo 5. E fala bem assim: os planos do homem ativo produzem abundância. A precipitação só traz penúria. Então, quando a gente fala, tem que planejar. A pessoa que é impulsiva, bate a cabeça, né? Como a gente fala. É bíblico. Tudo na nossa vida é bíblico. E mais um, Provérbios também, 16, do 1 ao 3. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia os teus negócios ao Senhor e os teus planos terão bom êxito. Então esse é o segredo. A gente pode fazer plano aqui? Pode, qualquer um. Mas entrega a Deus. Deus vai confirmar no seu coração se esse é o caminho que você tem que seguir ou não. Por isso, trabalhar o nosso espiritual também, pra gente, e o nosso mental, para a gente conseguir escutar a voz de Deus. A gente pode querer qualquer coisa nessa terra? Pode. Mas Deus vai confirmar. E se mesmo a gente querendo ser impulsivo, falar, não, eu vou fazer, o que fala aqui? A precipitação só traz penúria. É simples a regra da vida, né? Então, para que planejar? Para a gente conseguir ter mais clareza dos planos de Deus em nossas vidas e não se distrair no meio do caminho, não se afogar com as coisas que vêm do mundo, né? Em vários diários, o Padre Jean Pietro e a irmã Cacilda acabam falando: vivemos numa sociedade líquida. O que isso significa? É muita informação, é muita necessidade, só que é pouco foco, é pouca profundidade. E se nós temos os nossos planos bem direcionados, a gente não se distrai com essas coisas. A gente até vê, mas a gente não se afunda nisso. E com o planejamento, a gente consegue ter o nosso autoconhecimento e autocontrole das nossas ações. E vamos ser capazes de conduzir as nossas ações até obter os resultados. E vamos ter a sensação de estarmos fazendo a coisa certa e no momento certo. Traz tranquilidade. Então eu trouxe aqui um pouquinho dos benefícios do planejamento, né? E aí, para fazer o planejamento, eu já tinha pedido para vocês ir pensando, né, como eu falei, uma metinha aí para cada área da sua vida, uma espiritual, uma emocional, uma mental e uma para o físico. Né? Podem ir anotando conforme eu vou falando, não tem problema. Para quem tem família, seria interessante também os casais pensar uma meta em conjunto, tá? É um desafio ainda maior, né? Porque a gente conduzir as nossas próprias metas é mais fácil. Né? Vou até dar um exemplinho. Não existe certo e errado para início de conversa, tá? Eu vou dar um exemplo do que poderia ser essas metas, esses objetivos. Para o espiritual, por exemplo.
aumentar a intimidade com Deus, confessar mais vezes por ano, ser fiel ao diário, rezar o rosário, escutar mais pregações. Para o emocional, avaliar os hábitos, trocar algum hábito ruim por um hábito bom, trabalhar alguma virtude. E se a pessoa de fato estiver doente emocionalmente, por que não procurar um tratamento também? Isso também é uma meta. Mental, fazer aquele curso, desenvolver alguma habilidade, ler aquele livro, aprender algo novo, algum artesanato, tocar um instrumento, ou até mesmo um desafio profissional. E o físico, praticar exercício, comer melhor, fazer aquele tratamento que a gente fica adiando, se propor a fazer jejuns às sextas-feiras, fazer obras de caridade, pagar o dízimo. Lembrando que às vezes quando a gente fala meta, as pessoas já pensam logo em dinheiro, né? Mas aqui o objetivo é mostrar que o dinheiro, ele não é o ponto principal, ele é um recurso. Você vai botar a meta e às vezes nem vai precisar do dinheiro em si. Mas às vezes vai, às vezes eu falo, não, quero viajar em família esse ano. Então precisa planejar financeiramente também. Mas às vezes não é o caso. O dinheiro é sempre um recurso. Fazer aquela reforma, né, Salmir? Reforma comanda. Então, depois que a gente definiu essa meta, a gente precisa ter em mente que eu preciso anotar essa meta, eu preciso ver essa meta e acompanhar o resultado. Tá dando certo? Ok. Não tá dando certo? Eu retorno. O plano é meu. Eu não tenho por que seguir se não tá dando certo. Eu posso refazer. Eu posso montar outra estratégia. Posso fazer retomar, tomar outro caminho no meio do percurso para atingir o objetivo. O que eu tenho que ter em mente sempre é qual é o meu objetivo principal com aquela meta. E aí eu queria lembrar vocês que nesse ponto, né, que temos a meta, é sempre importante a gente refletir que o feito é melhor que o perfeito. E entre o 8 e 80 tem 72 passos. Então é preferível a gente caminhar um pouquinho de cada vez do que querer a perfeição e nunca fazer nada, né? E às vezes quando a gente exige demais, a gente desanima, a gente cansa e a gente para. E aí depois a gente se pergunta, por que eu não consigo fazer? Né? Às vezes a gente precisa exigir menos para conseguir mais. Então, repassando, a gente montou o nosso objetivo, a gente precisa sempre acompanhar esse planejamento. Acompanhar ele, a gente vai poder ver se está dentro do que eu queria, se não está dentro do que eu queria, mudar se não tiver, fazer as alterações. E para a meta encaixar lá no nosso cérebro e fazer sentido no nosso emocional, para a gente conseguir realizar, ela precisa ter um modelinho. É um modelinho que normalmente as empresas usam bastante, que é o modelo SMART, não sei se vocês conhecem. São siglas em inglês, mas eu vou falar em português aqui. A meta tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e ter um tempo definido. Então, eu vou até dar um exemplo com uma meta aqui. Uma meta específica. Eu quero aumentar a minha intimidade com Deus lendo toda a Bíblia. Mensurável. A gente coloca data, quantidade, número, para a gente conseguir enxergar um resultado. Então, no meu caso, eu quero ler a Bíblia em 1 ano. Alcançável. Essa meta é possível para você? No meu caso, sim. 1 ano para ler a Bíblia toda, tá ok. Ela é desafiadora o suficiente? Porque se ela não for desafiadora, você vai ficar deixando para depois, porque está muito fácil para fazer. Ou não. Ou ela é muito exigente e você vai se cansar na primeira semana que você começar. Então ela tem que ser alcançável.
Por exemplo, eu vou ler a Bíblia 30 minutos por dia, fazendo meditação, e vou fazer isso até o fim do ano. Relevante. Essa meta realmente importa para mim? Às vezes a gente coloca uma meta no papel só porque ouviu alguém falar ou porque alguém falou que você tinha que fazer. Mas isso realmente é importante para mim? Porque se não for, a gente não vai cumprir. Aí vai ter aquela sensação de que eu sempre começo as coisas e não termino. E não é verdade. Eu não terminei porque não era importante para mim. Então, ela é importante? Para mim, ler a Bíblia e aumentar a minha intimidade com Deus é importante. Então, sim, é relevante para mim. E o tempo definido. No meu caso, quero ler a Bíblia em um ano. Então, eu tenho aí 365 dias para ler a Bíblia. Outros exemplos. Eu quero emagrecer 15 quilos em 4 meses. Seriam X quilos por mês, nesses 4 meses. Eu quero ler um livro por mês, 12 livros ao ano. Eu quero rezar o terço todo dia. Para quem não tem o hábito, né? Eu quero fazer o curso XYZ até a metade do ano. Essas são metas SMART, porque ela tem um objetivo claro, né? Ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável, relevante e tem um tempo definido. Então, se vocês anotaram no papel de vocês algumas metas, mesmo que seja só uma para vocês ir treinando, já pensa se ela tem essas características. Tem um prazo? É relevante para você de fato? Tem um tempo definido? E aí, para cada objetivo, a gente coloca ações. Tem gente que chama de ações, tem gente que chama de projetos, mas são passos que você vai precisar dar para conseguir alcançar a sua meta. Então, por exemplo, a minha meta de ler a Bíblia meditando 30 minutos por dia. Primeiro passo. Meditando, eu acabo escrevendo alguma coisa. Então, eu preciso de uma Bíblia e um caderno. Eu tenho? Não tenho. Então, qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar? Ir até lá no São Bernardo, lá na Marechal, na Armarias Fernandes, comprar um caderno. Depois ir lá na São Judas e comprar minha Bíblia. Primeiro passo. E depois que eu comprei, procurar aí no meu dia 30 minutos que eu vou ter de paz para poder ler, uma caneta, sentar e começar. Seria a segunda ação dessa minha meta. E uma terceira ação, montar um plano. Eu quero ler os 4 evangelhos no primeiro bimestre, quero ler o Pentateuco no segundo bimestre, enfim. Ou seja, uma meta só me trouxe 3 ações diferentes para eu alcançar o meu objetivo. Tudo isso, muita coisa. Mas você só não vai atingir a sua meta se você não fizer esse plano ou se você fizer o plano mal feito. Se fizer, vai atingir o resultado. Certeza. Certeza. E aí, no finzinho, a gente vai refletir um pouquinho mais sobre esses objetivos para realmente ver se faz sentido, se não precisa mudar nada. Então, para cada ação que eu pegar, eu vou fazer as seguintes perguntas. No meu caso, comprar a Bíblia e o caderno, né? O que será feito? Vou comprar a Bíblia e o caderno. Quando será feito? Aí, nesse caso, tem que pôr um prazo. Vou comprar até dia 31 de janeiro. Onde será feito? Às vezes precisa de um lugar, às vezes não precisa. No meu caso, vou lá na Marechal, lá na Marins Fernandes e lá na São Judas. É o local. E por que será feito? Porque eu quero aumentar a minha intimidade com Deus. E quem que vai fazer? Eu. Às vezes você coloca uma meta que você precisa de alguém. Mas mesmo quando você precisa de ajuda, você tem que se responsabilizar, porque a meta é sua. A pessoa não vai dar a mesma importância que você está dando, né? Quanto custa
Às vezes nada. Mas no meu caso aqui, eu acho que uns R$40. Tenho esse dinheiro? Tenho. E quando é uma meta que eu não tenho valor específico? Aí eu tenho que me reprogramar. Ah, vou ter que juntar dinheiro até tal dia. Enfim. E como que vai ser feito? Eu vou lá na loja no dia 31, sozinha, em paz, sem crianças. Vou comprar minhas coisas. Vou voltar de ônibus para demorar bastante. E vou montar meu plano. Né? Muita coisa? Pensou o Bruno e as crianças. De ônibus, isso mesmo. Muita coisa, né? Então eu só vou repassar um pouquinho. Né? Lembrando que nós somos uma criatura de 4 partes: o nosso físico, o nosso emocional, o nosso espiritual e o nosso mental. Tá colando, seu amigo? Cola não, seu amigo. Então somos um ser de 4 partes. Precisamos nos preocupar principalmente com o que não vemos, porque o nosso físico é resultado. Então, se não estamos gostando do resultado que estamos tendo, precisamos rever e mexer ali onde não vemos, que é o espiritual, que é o mental e que é o emocional. O importante da meta é ela ser smart, ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser realista, relevante para mim. E ela precisa ter um tempo. Para cada objetivo que eu coloco, eu tenho ações de desdobramentos para fazer. Por isso que também não adianta a gente fazer uma lista com 20 metas para 2022. Porque a gente não vai conseguir dar vazão a tudo isso que a gente precisa. O ideal é, bati essa meta? Próxima. Bati essa meta? Próxima. E aí a gente consegue sentir o nosso progresso também. E colocar no papel. O que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Onde eu vou fazer? Por que eu estou fazendo isso? Quem vai fazer comigo? Ou eu vou fazer sozinho? Quanto custa? E o meu tempo. Quanto custa para fazer isso? E como que eu vou fazer? Se eu tiver isso muito bem claro, as coisas do mundo não vai me atrapalhar. Eu não vou mais priorizar uma rede social. Eu não vou mais priorizar passar tempo vendo série. Porque eu tenho o meu objetivo e eu quero alcançá-lo. Então vai ser muito mais fácil a gente trocar maus hábitos também. Por quê? Mas eu quero aumentar minha intimidade com Deus, eu quero ler 30 minutos da Bíblia por dia. É totalmente viável para mim. Por que eu estou perdendo 1h30 no Instagram? Entendeu? A gente vai se autoavaliar. Putz, não estou conseguindo meia hora. Então faz 15 minutos. Não precisa parar. Falar, não, é importante para mim? É importante para mim, então eu dou um jeito. A gente sempre dá um jeito para as coisas que a gente realmente quer. Então, últimas dicas. Não se culpe quando der errado. Anote os seus planos, as suas ações. Deixe ela sempre visível para você. Coloca no espelho, na porta do guarda-roupa, um lugar que você veja assim, na tela do celular, em algum lugar, mas você precisa ver as suas metas. Marque os status de progresso dessa meta e comemore cada etapa. Não importa que você não atingiu o total ainda, mas comemore cada progresso. E lembre-se sempre de Provérbios 16, do 1 ao 3. Vou até ler de novo. Cabe ao homem formular projetos em seu coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos parecem puros ao homem, mas o Senhor é quem pesa os corações. Confia os teus negócios ao Senhor e os teus planos terão bom êxito.
Nós não somos um ser à parte. Nós temos o nosso espiritual, nós temos a nossa ligação com Deus. Então nós precisamos entregar os nossos planos para Deus, porque Ele é o mestre de todos os planos. E tem uma frase que eu também queria partilhar com vocês. Gravem no coração. Haja como se tudo dependesse de você, mas sabendo, na verdade, que tudo depende de Deus. Santo Inácio de Loyola.